Bem-vindo ao canal, eu sou o Peterson Siqueira. Vamos falar aqui de um assunto que atrai bastante gente, que são dividendos. Nós vamos falar de CEMIG e mais algumas empresas. Eu vou comentar notícia publicada aqui e a gente vai ver algumas ações que foram recomendações para o mês de setembro. Então seja bem-vindo ao canal, é um prazer fazer conteúdos para você. Tamo junto aí para quem quer montar uma carteira, para quem quer diversificar, quer aposentar com dividendos. Então o caminho é escolher sempre as melhores ações que pagam dividendos. Então vamos junto então ver o que temos para o mês de setembro. Lembrando que são projetos para longo prazo, a gente monta uma carteira tentando escolher sempre as melhores pagadoras de dividendos, que são as chamadas vacas leiteiras. Então as ações que pagam dividendos são chamados de vacas leiteiras. A gente monta esse tipo de carteira e a gente fica esperando receber dividendos, e no final do ano a gente faz uma conta e vê quanto de dividendo que a gente recebeu durante o ano, para a gente dividir por 12 e ter os dividendos mensais, porque algumas empresas não pagam dividendos mensais, então a gente tem que ter essa estratégia anual e focar em comprar muitos ativos destas ações. Então estou lendo aqui e vou comentar. Olha só, dividendos. CEMIG e mais 4 ações para investir em setembro. Vamos ver aqui o que tem de interessante nessa matéria publicada na internet. Então aqui uma casa de análise, né, que faz análise, ela retirou as ações de BB Seguridade. Retirou, então quer dizer, tirou da carteira. Mas será que é uma boa estratégia você colocar uma ação de dividendos e depois ficar tirando para botar outra? Não gosto dessa estratégia. Na minha opinião, coloquei uma ação na carteira, eu não tiro. E BB Seguridade é uma ação que tem histórico de pagar dividendos. Então, na minha carteira, eu não tiraria BB Seguridade para colocar outra. Mas tem gente que faz isso. E retirou também CPFL Energia, para incluir os papéis de Porto Seguro e CEMIG em carteira recomendada de dividendos para setembro. Então essa estratégia de ficar tira uma, coloca outra, tira uma, coloca outra, para algumas pessoas funciona, mas eu não quero ter essa preocupação de coloca e tira, não. Eu escolho ali uma boa ação, coloco na carteira e deixo, vou aportando nela, aumentando a quantidade de ativos. Então olha só, no mês passado a seleção da corretora teve baixa de 1,21% contra a queda de 2,83% do índice de dividendos. Então dividendos tem um índice. No ano a carteira da Total apresenta rentabilidade de 3,61% contra uma alta de 9,22% no período. Estratégia deles. A minha aqui é montar a carteira e deixar lá a ação quietinha, ficar aumentando os aportes. A carteira de dividendos tem por objetivo superar a performance do índice no longo prazo. Acho que todo mundo quer superar o índice no longo prazo, né? A gente quer sempre aportar e ganhar da Bolsa de Valores. Esse daí acho que é o que a gente quer. Então olha só, considera apenas ações de empresas com volume financeiro médio nos últimos 3 meses superior a 10 milhões e pertencentes ao índice de dividendos. Então isso aqui é uma estratégia para quem tem muito dinheiro, é tentar pegar as ações que tem bastante volume financeiro aqui. Eu entendo que ele quis dizer liquidez, porque imagine uma grande empresa que faz esses trade, né, digamos assim, compra e vende, então tem que ter bastante volume, bastante liquidez, tem que ter ação com liquidez. A corretora comentou que adotou a abordagem mais cautelosa para a estratégia desse mês. Então, esse mês eles estão cautelosos. Por que será? Vamos ver. Ainda centralizamos nossa principal tese na expectativa de uma redução da taxa Selic nas próximas reuniões do Copom. Tem muito esforço, muito empenho, principalmente do governo, para diminuir a taxa Selic. Então, as próximas reuniões do Copom podem sim diminuir a taxa Selic. Essa taxa de juro alta é ruim para a economia. Por quê? Se a taxa de juro está alta, você vai comprar financiado, você paga mais juros. Você vai comprar carro financiado, paga mais juros. Vai comprar casa financiada,
paga mais juros. Então o governo ele quer abaixar a taxa de juros, essa redução da Selic, para aumentar a economia, o pessoal gastar mais dinheiro, porque quando a taxa de juros está alta, ninguém quer gastar. Você pega o dinheiro, deixa lá aplicado na Selic e tem uma rentabilidade de 1% sem fazer nada. Então aqui, estamos também atentos para o desenvolvimento em relação ao desempenho econômico da China, pessoal sempre preocupado com a China. Além disso, a política monetária dos Estados Unidos está em nosso radar. Então sempre China e Estados Unidos, o pessoal fica olhando lá a economia da China, olhando lá a política monetária dos Estados Unidos, que de certa forma interfere aqui no Brasil. Por exemplo, a China ela é uma grande consumidora de minérios, então a Vale manda muito minério para a China. Se a China para de comprar, a Vale começa a ter aqui muito produto e não consegue vender e influencia. E dos Estados Unidos, muitos produtos nossos são importados, né? Dos Estados Unidos, o dólar interfere na nossa economia, então essa é a preocupação. E aqui, esta casa, ela apontou uma carteira de dividendos. E quais foram as ações que ela colocou na carteira? Cinco ações. CEMIG é a CMIG4 com um peso de 20%. Depois ela colocou a Porto, é uma ação de uma seguradora. Lembra que lá atrás ela retirou a BB Seguridade e incluiu a Porto? A Porto é PSSA3, também com um peso de 20%. Aí ela colocou na carteira a ENGIE, que é uma empresa do setor de energia elétrica, EGE3, também 20% de peso nessa carteira recomendada. Mais outra aqui de transmissão de energia elétrica, que é a TRPL4, com 20% de peso na carteira. E a última, ela incluiu a Vale com 20% na carteira. Lembra que ela estava preocupada com a China? Então a Vale, ela sofre a interferência se a China parar de comprar os minérios. Então aqui o produto não consegue fazer a exportação. Então aqui essa política da China preocupa bastante a empresa de minério aqui na Vale. Veja, tem duas ações, na verdade 3 ações nessa carteira de energia elétrica. Então vamos dizer que empresas de energia elétrica são vacas leiteiras. Vamos lembrar? CEMIG, a ENGIE e Transmissão Paulista. Das 5 ações dessa carteira recomendada de dividendos, 3 são do setor de energia elétrica. Tem uma de seguro, que é também muito bom. Empresas do setor de seguros se beneficiam com a taxa de juro alta, taxa Selic alta. E a Vale, que é de minério, então commodities. Esta foi a carteira apresentada por ela aqui, eu concordo, boas ações selecionadas aqui. Eu só não acho legal essa estratégia de tirar a BB Seguridade para colocar a Porto. Então, acredito que monta uma carteira, não precisa tirar a BB Seguridade e colocar a Porto. Pode ficar com as duas na carteira. Aqui ela apresentou 5 ações, lembrando que uma carteira pode ter 5, 10, 15, 20 ações na mesma carteira, a depender da sua quantidade de dinheiro. Se gostou desse vídeo aqui, deixa um joinha, faça um comentário aí pra gente e espalhe essa informação para mais pessoas, para a gente poder fazer com que as informações cheguem para mais pessoas. Sou Peterson Siqueira e te vejo no próximo vídeo.